Tivemos a expulsão do Eduardo e, na minha opinião, o Eduardo não teve maldade nenhuma, não teve intenção nenhuma de machucar o Jamerson. Para mim, o maior culpado do que aconteceu ali entre o Eduardo e o Jamerson foi quem autorizou um jogo com uma situação dessa. E poderia ter sido pior, tá? Porque é uma entrada dura, mas que também tem um contexto do gramado. Eu acho que o gramado, não estou isentando o Eduardo e nem ele, eu acho que quer, porque ele saiu absolutamente abalado do que aconteceu, mas a condição do gramado aumentou a velocidade do lance, consequentemente do impacto, e essa é uma característica própria em jogos nesse tipo de condição, em que o Jamerson, ao cair, pela imagem da transmissão, você já conseguia, sem o replay, ver que a coisa era grave. Fala, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Central da Raposa. No vídeo de hoje vamos continuar reagindo à repercussão do jogo Vitória vs Cruzeiro. Um jogo que não tinha condição nenhuma de ter sido realizado, o gramado estava horroroso, colocando em risco a integridade física dos jogadores. E é lógico, rapaziada, que eu trouxe para vocês toda a repercussão. Mas antes de eu estar passando o vídeo aqui para vocês, sempre aquele pedido importante: se você ainda não for inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo. A minha opinião sincera é que não tinha a menor condição de ter o jogo. E eu falo porque pro Cruzeiro era um jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. Pro Vitória é um jogo que valia ficar fora da zona de rebaixamento, né? Já que o Vitória era a primeira equipe, né, até então ali fora da zona de rebaixamento, e continua sendo. Tem 11 pontos Vitória, o Vasco tem 10 pontos, né? E o dia inteiro chovendo lá em Salvador. Momentos antes da bola rolar, o galera puxando com rodo, né? Uma situação, uma chuva pesadíssima, e aí atrapalhou e muito o Cruzeiro. Atrapalhou o Vitória também, óbvio, né? A chuva para os dois lados. Mas eu falo assim, em condições normais de jogo, elenco por elenco, momento por momento, estilo de jogo, tenho certeza que o Cruzeiro ia se sobressair muito mais do que a equipe do Vitória, tá? Que em alguns momentos até conseguiu se adaptar melhor aí a esse polo aquático que nós tivemos aí no Barradão, que não tinha a menor condição de jogo. Eu vou falar o que de tática num jogo desse? Não tem como. Nós vamos falar o que de esquema tático, de preparação, de mudança técnica? Não tem. Ali em determinados momentos parecia que era futevôlei, parecia que era futebol de areia, né? Os jogadores levantando a bola, dando um chutão pra frente, uma situação extremamente complicada. Tivemos a expulsão do Eduardo e, na minha opinião, o Eduardo não teve maldade nenhuma, não teve intenção nenhuma de machucar o Jamerson. Para mim, o maior culpado do que aconteceu ali entre o Eduardo e o Jamerson foi quem autorizou um jogo com uma situação dessa. E poderia ter sido pior, tá? Porque tivemos outros lances que alguns jogadores precisavam fazer ali interceptação no carrinho, que com uma chuva dessa torna-se perigosíssimo. O Eduardo deu um peixinho ali, não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo, que ele saiu deslizando no gramado uns 10 metros. A gente viu que o Eduardo ficou muito mal com o que aconteceu ali, ficou ao lado do Jamerson até ele ser removido, não foi nem pro carrinho maca, já foi de ambulância direto ali, né, acredito que pro hospital. Então toda a sorte do mundo pro Jamerson, tá? Desejamos que não seja grave, que você volte o mais rápido possível. Mas a conta da lesão do jogador do Vitória, pra mim, não tem que colocar no juiz, não tem que colocar no Eduardo. Tem que colocar em quem aceita praticar futebol num jogo, num campo desse, com uma condição climática dessa, que não tem a menor condição. 0-0, De Leon, de um jogo ruim, feio, que não teve técnica, que parecia um polo aquático, que prejudicou diretamente os planos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro e também, por outro lado, também prejudicou os planos do Vitória. Dito isso, qual que é a análise tática? Nenhuma. Qual que é a análise técnica? Nenhuma. De qualquer forma, parabéns para os jogadores do Cruzeiro, que mesmo com toda essa condição adversa, os caras se doaram, lutaram, se entregaram, tiveram raça, tiveram vontade e fizeram o que poderia ser feito dentro das condições que o gramado e a chuva apresentaram. Agora é aguardar aí essa pausa de um mês para poder voltar com tudo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. A gente teve aí o destaque para o jogo Red Bull Bragantino 0, Bahia 3.
as declarações, mas a gente vai falar agora do Vitória e Cruzeiro, né? Foi um jogo 0-0, não aconteceu quase nada porque não havia quase condição de trabalho, né? Um lamaçal. E há um ponto-chave que é a lesão. A gente tem aí o tweet do Vitória falando: lateral esquerdo do Jamerson sofreu uma fratura e rompeu os ligamentos do tornozelo direito. O atleta está passando por uma cirurgia nesse momento no Hospital São Rafael. Desejamos forças e uma breve recuperação para nosso atleta. Voltaremos mais fortes, Jamerson. É um lance pela esquerda, em que o Eduardo, jogador do Cruzeiro, que foi expulso, o primeiro é o amarelo, mas aí quando olham o estado do Jamerson, ele é expulso, o Eduardo. É uma entrada dura, mas que também tem um contexto do gramado. Eu acho que o gramado, não estou isentando o Eduardo e nem ele, eu acho que quer, porque ele saiu absolutamente abalado do que aconteceu, mas a condição do gramado aumentou a velocidade do lance, consequentemente do impacto, e essa é uma característica própria em jogos nesse tipo de condição, em que o Jamerson, ao cair, pela imagem da transmissão, você já conseguia, sem o replay, ver que a coisa era grave. Da perna ali, o tornozelo torto, né? E aí a reação dos jogadores do Vitória e do Cruzeiro. Quando há esse tipo de situação, você fala, foi grave. E a gente viu aí o tweet do Vitória, uma cirurgia. É daquelas imagens que a gente lembra o Paul George em contexto diferente, né? Jogador da NBA, quando ele quebra a perna, enfim. Eu odeio ver esse tipo de lance, André. Eu tento não ver. Nesta noite eu não consegui não ver. Porque, né, a gente vai se informar o que foi que aconteceu, aí não dá para parar o vídeo antes de ver uma imagem que mostra uma perna numa posição que não é natural, né? As pernas dos seres humanos não devem fazer o que a perna desse jogador fez por causa do choque. Então é uma jogada que envolve imprudência, não há como deixar de, né, afirmar isso, é importante, a correta expulsão, mas o componente do gramado, para mim, é central. E quando a gente critica os gramados brasileiros, quando a gente fala que é um desrespeito aos jogadores, que antes de ser um problema grave para o produto futebol no Brasil, é uma ofensa aos jogadores que têm que se mostrar e se expressar diariamente nessas superfícies horríveis, a gente está falando sobre esse tipo de coisa. Então não é só o dano ao espetáculo, não é só o problema de jogar futebol nesse nível de campos, é o problema da saúde dos atletas. E felizmente, até para que nós sejamos criticados pelo que dissemos, lesões como essa acontecem pouco, né? Existe um fator sorte muito grande envolvido, mas a minha impressão é que esse jogo não poderia ter sido realizado, o campo não oferecia condições mínimas para a prática do futebol e, acima de tudo, colocava em risco a saúde dos atletas. Porque você tem uma situação que não é um lance casual, é um carrinho que é dado muito forte, com imprudência, que acaba prendendo o pé de um colega de profissão na grama, que está daquele jeito por causa da água, da lama e de todo o problema que aconteceu com as chuvas e a situação do gramado, e aí existe uma fratura. Não só uma fratura, né? Uma fratura e a ruptura dos ligamentos do tornozelo de um jogador de futebol. Então é assim, as pessoas que tomam as decisões sobre a realização de partidas de futebol no Brasil, em regra, estão preocupadas apenas com o apito inicial. Apitou, está entregue, não tem mais problema nenhum, a vida segue. A vida às vezes segue para esse tipo de lesão que a gente viu hoje. Seguimos aqui o Sport Center, a gente faz uma pausa e já voltamos. Na minha opinião, não era para ter acontecido esse jogo do Vitória vs Cruzeiro, por alguns motivos. O gramado não era apropriado para ter prática de esporte. Estava colocando em risco a integridade física dos jogadores. O gramado estava horroroso. Horroroso o gramado. Não era apropriado naquele momento ter acontecido aquela partida. Segundo, tanto o Cruzeiro como o Vitória vai ficar um mês parado. Esse jogo poderia ser marcado para daqui uma semana. Poderia ter marcado para o dia seguinte. Vai ficar
um mês parado, tanto o Cruzeiro como o Vitória. Então, por que motivo que não remarcou esse jogo? Um jogo que atrapalhou o Cruzeiro, porque valia a liderança do Campeonato Brasileiro, e atrapalhou o Vitória, porque se o Vitória caso ganhasse, afastaria do Z4. Então atrapalhou as duas equipes. E esse jogo só serviu para o seguinte modo, para lesionar o jogador do Vitória. Jogador que vinha bem, que era um dos destaques do Vitória, agora acabou a temporada para o jogador. Deveria ter cancelado essa partida, que prejudicou as duas equipes. Eu não entendi o porquê tanto o Cruzeiro como o Vitória não conversou com o juiz, não entrou num acordo para poder cancelar esse jogo e marcar para o dia seguinte. Eu sei que tem todo o imbróglio, que os torcedores já estão lá com ingresso e tudo mais, é complicado remarcar uma partida para o dia seguinte, mas não teve jogo. Foi um jogo feio de se ver. Não tem nem como analisar um jogo dessa forma. Então poderia sim ter cancelado esse jogo e remarcado. Quantas vezes isso já aconteceu de remarcar o jogo para o dia seguinte? Então aí não tem motivo nenhum para ter acontecido esse jogo.